O que é existência para Ernst Tugendhat? Eu apresento a seguir um breve resumo comentado do capítulo sobre existência do livrinho didático Propedêutica Lógico-Semântica de Ernst Tugendhat e Ursula Wolff, traduzido para o português pelo professor Fernando Rodrigues, muito bem traduzido, e publicado pela editora Vozes. Apesar de existirem muitos livros do gênero, esse livro continua único, mostrando como a lógica pode ser útil à filosofia da linguagem, à epistemologia, à ontologia, expondo reflexões originais de Tugendhat. O livro é único porque Tugendhat é único. E o objetivo do resumo é auxiliá-lo no estudo do livro. O que é existência? Comecemos com a frase: algumas formigas são venenosas. Isso significa o mesmo que há formigas venenosas, que significa ainda o mesmo que existem formigas venenosas. Então, há aí uma afirmação de existência. Usando E para existe ao menos um, A ao menos um, F para formiga e V para venenosa, nós formalizamos as frases acima como: existe ao menos um X, tal que X é uma formiga e é venenosa. Ou, existe X, tal que Fx e V de X. Que dizer da frase unicórnios existem? Chamando unicórnio de U, a formulação lógica seria: existe X, tal que U de X. Se o entendimento lógico da existência é correto, então existe em unicórnios existem, embora sendo gramaticalmente um predicado, não é semanticamente um predicado, pois não há nenhum unicórnio para o qual se predique a existência, e o quantificador existencial só se liga a um termo geral, no caso, não X, mas o U, o conceito de unicórnio. Esse existe aqui se liga ao conceito U. E é uma propriedade do conceito. Propriedade de que sob ele cai ao menos um objeto, de que existem unicórnios. Problema: em nosso uso ordinário da noção de existência, é de indivíduos que geralmente predicamos a existência. Eu existo, eu sou, isso existe, aquilo é. Mas considere uma frase negando a existência de um indivíduo. Por exemplo, o Sr. Niemander não existe. Não parece que precisamos supor que ele existe para lhe dizermos que ele não existe? Para respondermos a isso, nós precisamos de um pouco de história. A discussão sobre a existência, a natureza da existência, começa com um desafio proposto pela prova ontológica da existência de Deus de Anselmo. Essa prova foi exposta por Descartes da seguinte maneira, mais fácil: o conceito de Deus é o da essência perfeita. Essa é a primeira premissa. Segunda, esse conceito também abarca a existência. Conclusão: no pensamento de Deus está implicada a sua existência. Portanto, Deus existe. Para Anselmo e Descartes, só o ato de pensar Deus, pensar o conceito de Deus, já implica em sua existência. E essa prova é tão intrigante quanto inconclusiva. Não há quem acredite nela, passe a acreditar em Deus porque leu esse argumento. No entanto, ela é curiosa. E o que há de errado nela? Tiram refutações. Tomás de Aquino, por exemplo, e a refutação de Kant é bastante considerada. Tugendhat a cita: ser não é, evidentemente, nenhum predicado real, diz Kant. Isto é, não é o conceito de um algo a ser acrescentado à coisa. Se digo Deus é, Deus existe, não acrescento nada a Deus, nenhum novo predicado, mas apenas ponho o objeto, tal como é concebido, em meu conceito, no conteúdo conceitual, de modo que, ao pensar um conceito como simplesmente dado,
nada acrescento a ele além da mera possibilidade. Assim, o real não possui nada mais do que o possível. Ou seja, a existência não é um predicado no sentido lógico. Ela é um predicado no sentido gramatical, mas não no sentido lógico. E Kant, num trecho seguinte, vai ao cerne da questão e escreve: a expressão um unicórnio é um animal marinho existente é correta. A expressão. Também correta é a expressão a um certo animal marinho convém os predicados que penso como sendo aplicáveis ao unicórnio. Ok? Ou seja, na consideração de Tugendhat, ao invés de existem unicórnios, eu digo que a certos animais marinhos convém o predicado unicórnio. Eu diria, se aplica. Assim, existir não é um predicado real, mas algo que certos predicados possuem. Eles convêm ou não convêm. E frases como unicórnios existem são equívocas, porque dão a impressão de que predicamos a existência do unicórnio. Então, reformulando-a do modo de Kant, como escreve Tugendhat, a certas coisas da natureza convém os predicados que são pré-requisitos para caracterizarmos algo como unicórnio, ou que se funda na verificação. Exemplo, para dizermos que ovelhas balem, nós verificamos o balido, mas nós fundamos isso no pressuposto de que as ovelhas existem. O que depende, de qualquer forma, de uma verificação. De uma verificação originária, digamos. Bertrand Russell. Tugendhat examina a seguir as teses de Bertrand Russell em On the Nothing, que são o desenvolvimento das ideias de Frege e são particularmente importantes no desenrolar da discussão sobre a existência. Para Russell, se a existência fosse um predicado, nós seríamos obrigados a falar de objetos não existentes, como se eles existissem. Que, na opinião dele, é o que Meinong fazia, pois, para esse último filósofo, quando nos perguntamos se um objeto existe ou não, nós já estamos pressupondo que ele, de algum modo, pelo menos seja. Ele subsiste. É o So-Sein. Pois senão nós não poderíamos dizer nada dele. Eis o que faz Russell em 3 passos, rejeitando a proposta desse último filósofo. Primeiro, frases existenciais gerais como unicórnios existem ficam: existe pelo menos um X tal que U de X. Ok, tal que X é um unicórnio. Frases existenciais com descrições definidas, que dizem respeito à existência do que é referido pela descrição definida, como o autor da Ilíada existe, chamando A de autor da Ilíada, nós analisamos dessa forma abaixo. Existe ao menos um X, tal que X é o autor da Ilíada, e para todo Y, se Y é o autor da Ilíada, então Y é o mesmo que X. Então, com isso aqui eu quero dizer que existe ao menos um X, que é A, e com isso aqui eu quero dizer que não existe mais de um X que A, porque todo Y que for A será o mesmo que X. Então, há ao menos um autor da Ilíada e no máximo um. Ou, em outras palavras, há precisamente um autor da Ilíada. 3. Frases existenciais com nomes próprios. Nesse caso, Russell seguiu o conselho de Frege de dizer que o nome próprio está no nome, no lugar de descrições. Não uma, mas um conjunto, uma quantidade de descrições.
Só que, para simplificar em termos lógicos, ele considera apenas uma. Por exemplo, Homero existiu. O que eu quero dizer aí é o autor da Ilíada ele existiu. Tem uma descrição definida. Descrições definidas são aquelas que começam com o ou a, um artigo definido. Para ele, Homero está no lugar de descrições como autor da Ilíada. Nesse caso, analisamos Homero existiu da mesma forma que o autor da Ilíada existiu, ou de forma semelhante. Desse modo, nós transformamos os sujeitos em predicados e não precisamos mais falar de o autor da Ilíada ou o Homero subsistente de Meinong, porque tudo são predicados que ou se aplicam ou não se aplicam ao X, ao algo que nos for dado. Questões suplementares. Primeiro, o uso de quantificadores sempre pressupõe um âmbito de objetos. Assim, nós podemos falar do âmbito de objetos físicos, do âmbito de objetos numéricos, mas não do âmbito de todos os objetos. Tudo, simplesmente tudo. Talvez, mas não é o que se faz. As questões sobre a existência dividem-se, então, em questões de existência interna, referente aos objetos, de um certo âmbito de objetos, por exemplo, o número 2, e questão de existência externa, referente à existência do âmbito de objetos como um todo, digamos, o sistema dos números naturais. Isso foi introduzido por Carnap nesse pequeno e interessantíssimo clássico artigo Empiricism, Semantics and Ontology. De um ou mais objetos de um âmbito foram chamados por Carnap questões de existência internas. Para Carnap, nós as respondemos positivamente quando situamos o objeto em questão no sistema dos outros objetos que constituem o âmbito de objetos. Por exemplo, uma cadeira entre os outros objetos físicos, a mesa, outras cadeiras, etc. Mas a questão da existência do âmbito de objetos enquanto tal é para Carnap uma questão externa de existência. Por exemplo, existem objetos materiais, existem conceitos, existem números. Para Carnap, elas são susceptíveis apenas de uma resposta pragmática, de uma aceitação. Eu aceito que existem números, aceito que existem objetos externos, de ponto de vista pragmático. Mas outros filósofos, como Strawson, notaram que isso é problemático, pois não é por decisão que nós admitimos que o mundo externo existe. Não é uma decisão pragmática, isso é imposto a nós. Então, isso aí é problemático. Como nós chegamos à existência externa. Mas eu penso que no capítulo 6 de meu livro eu tenho uma resposta sobre isso. Existência imaginária ou real. Consideremos a Ilíada. Agamenon é um personagem. A narração simula o mundo real e nela nós encontramos o que encontramos no mundo real. Mas Agamenon não existe no mundo real. Nós podemos dizer que ele existe na Ilíada? Parece que sim. Mas em que sentido? Não seria um sentido enfraquecido do conceito de existência? A existência meramente ficcional? Pode ser. Mas nós teríamos que analisar isso e explicar. Outro ponto é que a existência é sempre temporal. Russell abstrai isso. Ele abstrai o tempo no seu tratamento da existência. Mas nós sabemos que a existência de objetos empíricos se dá sempre durante um tempo determinado. Embora não pareça essencial à existência esse seu tempo específico.
Esse seria o ponto, daí porque Russell tem certa razão em abstrair o tempo da existência. É isso.